Hoje é dia 9 de fevereiro, sexta-feira, estamos aqui na Performed para fazer um teste ergoespirométrico que vai dar bastante parâmetro, bastante dados aí para o Lucas trabalhar as zonas de treinamento. A Performed que é aqui em Sorocaba e nós vamos mostrar para você um pouco como é lá dentro. Bora lá! E fazer um aquecimento com ar. Tá feito. Mas é pra você respirar normal. Do jeito que você respira no jeito de tá bom? Enquanto o paciente não chegar realmente nesse esforço, né? A não ser que a gente veja qualquer alteração, que algo a gente fale, ó, não tá legal. Com certeza não vai ter. Mas, assim, diferente do ergométrico, a gente não para, porque a gente quer realmente que você chegue no seu máximo. Então, você diga assim, ó, daqui não vai mais. Isso, é você que vai interromper o teste. Aí é muito legal. Você tá achando que é o Darth Vader pro carnaval? Bora, vamos ver. Bora. Bora. Vem. Boa. Bora, toquei pra sua direita. Levanta a visa. 15 segundos. Bora. Quase 15 segundos. Continua atrás, ó. 10, 9, Bora. 8, Pega um pouquinho atrás. 7, 6, Vamos subir um pouquinho no chão. 4, Tamo dividindo agora. calma, vai. Calma, vai ter. Vai na linha, vem. Muito bom. Muito bom. Peraí. Vamos ver a pressão, respira. Daqui a pouco a gente vai tirar a máscara, porque ele vem demais. Muito bom. E aí, Fê, será que ele cansou ou não? Tá com jeito que sim, né? Acho que deu. Isso. Que teste, hein? Buenos dias! Olha quem tá aí, tudo bem? Com licença que eu já estou gravando. Bom dia. Tudo bem? Bem. Joia? E aí, Tá, tudo bem? Tudo bem? Joia. Beleza? E aí, vamos falar sobre o que deu esse teste? Bora, eu quebrei a cabeça. Tô encrencado ou não? Já. Já tava, né? Já tava, né? Agora só vai confirmar a sua... É isso que eu falo, se a pessoa faz muito forte o teste, cada um segurado, se você esperar... É verdade, né? Só eu que vou pagar o pato. Exato. Beleza, vamos sentar e ver o que deu. Pessoal, sou o Bruno Aze, sou médico de esporte, tô aqui com a gente que fez o teste do Walter. Fizemos o resultado, achamos as análises aqui, fizemos tudo e a gente marcou essa consulta, que trouxe o Lucas veio também, que é o treinador dele.
para a gente esmiuçar o teste, porque o que a gente quer não é só fazer o teste e ir embora e que legal o resultado. O que é interessante é usar todos os dados, tem muitos dados que a gente pode usar para melhorar a performance e melhorar a saúde de maneira geral. Então, a gente imprimiu aqui dentro da pastinha. Quando a gente vai ver o laudo, a primeira informação que a gente fala é se ele chegou no esforço máximo, qual a velocidade e o tempo do teste, né? O protocolo que a gente utiliza, que é o protocolo em rampa. Aí, logo na sequência, vem os dados em relação à saúde cardiovascular, que para mim, como médico, tem que sempre ressaltar, porque isso aqui é o ponto primordial, o motivo primário da realização do teste, que seria avaliar como é a função, né, como o coração dele, como o pulmão dele se comporta durante o exercício. E isso, com esses dados, né, que a gente consegue liberar ou não, ou deixar a continuação do exercício físico. Então, para ver se o atleta está apto à prática de exercício físico, se não tem alguma alteração cardiológica, né, ou pulmonar que vá contraindicar ou algum tipo de exercício. Então, o ponto primordial é ver se está tudo bem com o coração. Visto isso, o outro ponto importante aqui, e para o Walter foi muito legal, é a parte de performance. Com o teste, a gente consegue achar os limiares, primeiro, segundo limiar e o VO2 máximo. A partir desses dados, a gente consegue determinar as zonas de treinamento, que acho que foi um dos principais objetivos aqui da nossa consulta também, do nosso exame também para o Walter. Então, a gente vê aqui, logo na sequência, o consumo máximo. Atrás aqui a gente tem uma bem visual aqui para a gente ver o VO2. A gente conseguiu ver que o VO2 do Walter está muito bom, está excelente, está acima de 90% da população do mesmo sexo que ele e da mesma idade, então isso é excelente. E também a gente está falando dos limiares aqui. Nos limiares a gente acha a velocidade que ele atingiu o primeiro limiar, o pace correspondente, a inclinação correspondente e a quantos por cento ele atingiu o primeiro limiar, quantos por cento do VO2 máximo. E a frequência cardíaca, que é muito importante. Baseado nas frequências cardíacas, tanto do VO2 máximo, primeiro limiar, segundo limiar, que a gente faz a zona de treinamento, a gente monta a zona de treinamento. Então, qual foi o dado que foi muito interessante a gente ter achado no teste dele? Ele atingiu o primeiro limiar a 70% do VO2 máximo dele. Um atleta bem treinado pode atingir esse primeiro limiar a 80% do VO2 máximo. Então aqui está um ponto que eu acredito fortemente que é um ponto que ele deve melhorar e que vai melhorar muito o rendimento dele. A gente discutindo aqui com o Lucas, a gente acha que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o que vai fazer ele melhorar a performance dele na maratona seriam treinos longos de baixa intensidade, em Z1 e também em Z2, onde ele não passe muito esse primeiro limiar dele. Então, onde ele não passe muito 140 batimentos cardíacos, que é o que a gente achou. Tá? O segundo limiar dele está muito bom, que mostra que ele tem uma capacidade anaeróbica muito boa para um fundista, e isso é bom, porque até os atletas de fundo, hoje em dia, a gente tem dado mais importância à capacidade anaeróbica, porque durante a prova a gente usa os dois sistemas, tanto aeróbico quanto anaeróbico. O que acontece é a predominância de um, a predominância de outro, a depender da intensidade que ele está fazendo. Mas o Walter então mostrou pra gente que ele tem um potencial muito alto anaeróbico, o que provavelmente numa prova de um sprint final ele consiga dar um sprint final, quando tem uma alteração de altimetria, numa subida, ele vá bem e ele consegue retornar ao estado que ele estava antes. Então, isso é um dado muito importante. Então, isso está muito bem treinado nele. Então, a nossa sugestão foi aqui que ele fizesse treinos longos com uma frequência, um pace um pouquinho mais baixo. Isso vai criar um estado de estabilidade maior nele. Ele vai deslocar o primeiro limiar dele, ele vai deslocar um pouquinho mais para a direita. Aqui está a gente usou o que eu usei para fornecer as zonas de treinamento, então é bem visual, isso aqui dá para a gente entender bem. Então aqui estão os dois limiares. Aqui ele usa R0 e R3+, mas a gente usa Z1 a Z5. Então Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5. Percebe que o Z2, que seria o R1 aqui, né? O Z2, o primeiro limiar está entre o Z2. Então, quando a gente pensa em uma maratona, ele faz a maior parte do tempo, que a gente discutia com o Lucas, em Z2, alternando um pouquinho de T3, mas a predominância é Z2, né, Lucas? Perfeito. Então, se ele aumentar essa faixa do Z2, ele deslocar esse primeiro limiar para cá,
ele vai aumentar a intensidade que ele faz a maratona. Essa é a nossa hipótese aqui. Então, acho que esse é o ponto principal que a gente achou para a melhora dele aqui. E aqui também tem o resumo tabular, né, de todos os parâmetros, os principais parâmetros, vamos falar assim, que ele atinge no primeiro limiar, no segundo limiar e no pico. Então tem velocidade, o tabular. E aqui um gráfico resumo, onde tem alguns parâmetros que a gente utiliza para achar o primeiro limiar, né, VT1 e VT2. Seguindo aqui, outro dado muito legal que a gente usa bastante na nossa prática diária no consultório, que as pessoas procuram muito, é a calorimetria indireta. O que é a calorimetria indireta? Que a gente faz aqui é durante o exercício, né? Então a gente consegue estimar, baseado no coeficiente respiratório, que é VCO2, volume de CO2 expirado, sobre o volume de O2 utilizado, inspirado, a gente consegue estimar qual substrato, né, está sendo mais utilizado naquela faixa de frequência cardíaca. Então aqui nesse gráfico, a gente está mostrando o consumo de carboidrato aqui em azul, não sei se vai dar para ver legal no vídeo. Então aqui em azul está o consumo de carboidrato, de gordura, perdão, e em amarelo o consumo de carboidrato. É isso, falei errado, tá? Amarelo carboidrato, azul gordura. Percebe que no começo do exercício a gordura é o principal substrato a ser utilizado. E existe um momento que é chamado de ponto crossover em que o carboidrato começa a ser mais utilizado do que a gordura. Então, essa faixa aqui, onde a pessoa utiliza mais a gordura como um substrato energético, é o que a gente chama de Fat Max. Essa informação, vamos ver se vai dar para ver, a gente deixa no final do laudo aqui, né, que é o Fat Max, que é a zona de frequência cardíaca em que o Walter, né, individualizado para ele, queima mais gordura, que seria entre 110 a 130 batimentos. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, que não é uma intensidade tão alta. É claro que numa intensidade alta a gente também queima gordura, mas a gente está falando de predominância. Essa é a faixa que a gente mais queima gordura, tá? E aí, voltando para o gráfico que eu falei com o Walter, um atleta de alto rendimento, de alta performance, qual que é o nosso intuito? É a gente deslocar esse ponto crossover para a direita. Quanto mais o atleta, né, poupar o carboidrato e utilizar a gordura como substrato energético, mais tempo ele vai suportar naquela intensidade. Então, deslocar esse ponto crossover para cá é um dos nossos objetivos aqui com o teste também. Então, o que a gente conversou com... Outra coisa importante que a gente conversou, além de aumentar esses treinos e seguir bem à risca as zonas de treinamento nos longos, né, de Z1 e Z2, como a gente vai fazer isso? Como a gente chegou à conclusão que a gente vai fazer isso? O melhor parâmetro para a gente saber a zona e a intensidade daquela pessoa, do indivíduo, né, bem personalizado, é a frequência cardíaca. Por quê? O pace, é lógico, ele serve como um guia. Então aqui está a tabelinha com as zonas de treinamento que a gente fez para ele. O pace, ele serve como um guia. Todo mundo gosta de saber e precisa saber o pace que está correndo, porque no final o que a gente olha, o pace que a gente fez, o tempo final. Mas o mais importante é a frequência cardíaca para a gente seguir. Por quê? O pace, você concorda que se a gente tiver num dia mais quente, mais úmido, ou até com uma altimetria maior, o pace vai alterar. Então, se ele mantiver esse pace num dia mais quente ou numa inclinação maior, numa elevação maior, a frequência cardíaca dele vai aumentar, porque ele vai aumentar a intensidade do exercício. Então, pela frequência, ele estaria em Z3, Z4, só que o pace estaria em Z2. Por isso que a gente sugere que a gente use a frequência cardíaca como principal parâmetro de intensidade para cada indivíduo, né? Então, essa foi a sugestão que a gente deu para ele. Tá pensando... Você vai começar a treinar com uma cinta cardíaca, eu acho que isso é muito legal. Eu sugiro para todos os atletas, pacientes que passam comigo. Então, estamos fazendo o teste aqui na Performed, teste ergospirométrico, também conhecido como cardiopulmonar. Ele é um teste de esforço máximo, né? A gente consegue fazer aqui tanto na esteira para corredores, ou na bicicleta, na própria bicicleta do atleta, se for ciclistas, ou se for triatleta e o triatleta quiser, a gente pode fazer nos dois, simulando uma transição, fazendo uma T2, né, seria ciclismo para corrida. E é isso. Fala assim, espero vocês aqui na Performed, então, para fazer. Espero vocês aqui na Performed para fazer o teste que nem o Walter. Vamos ver os resultados aqui, se ele vai indicar mesmo aí. Boa. E aí, treinador, o que você achou? Cara, é interessante porque um teste como esse, a maioria das pessoas acha que vem aqui para ver o máximo, o que a gente pode fazer de máxima performance, e nós viemos e vimos que precisa correr mais leve, né? Então isso é um aprendizado bem interessante que o Bruno trouxe para nós aqui com o teste na Performed, para poder otimizar a sua performance. Então não preciso ficar te matando o tempo todo. Às vezes eu preciso que você corra
confortável. E minha defesa, eu tenho feito bem os treinos levinhos, né? Isso a gente já tem praticado, né? E era até uma ideia fazer isso agora para esse ciclo de São Paulo, né? Sim. Na hora que você for fazer um treino um pouco mais forte, para você ter energia e conseguir entregar, mas os demais treinos bem confortável mesmo, que acho que é um ponto que muita gente tem preconceito, né? Pô, mas eu quero melhorar e vou correr muito leve assim, mas a gente tá falando de fisiologia, então entender como é a sua fisiologia vai ser muito importante pra gente praticar agora e depois analisar os resultados que teremos, né? Porra, então esses dados aí já vão subir lá pro Sysrun, as zonas de treino. Pra semana que vem já começar a praticar e dar retorno pro Bruno também, porque o feedback é muito importante, né? Então... Exato. Às vezes até, Lucas, correlacionar com um teste de campo, principalmente os paces, tá? A frequência, eu acho que a gente consegue dar um parâmetro aqui muito legal na frequência cardíaca. Já os paces é difícil a gente estimar por causa do protocolo. Então, ele ficou 1 minuto a cada velocidade. Se ele passou um limiar no meio desse minuto, qual pace que é? Exato. Ele tá na mesma velocidade ainda. Então, por isso que o pace é estimado. Então, eu peço que vocês façam um teste de campo pra gente ter esse feedback, acertar, tipo, ajustar algumas coisas, né? Acho que isso é importantíssimo, esse feedback, esse contato, é o que vai fazer melhorar. Perfeito. Fechou então, treinador? Estamos alinhados? Isso que trabalha, não? Bora, valeu. Bom, vocês viram aí toda a análise do teste, né? Eu achei que ficou bem bacana, muito interessante essa questão de eu empurrar um pouco mais a zona 1 e a zona 2, fazer treinos mais longos, um pouco até mais leves. Agora eu vou trazer essa abordagem da frequência cardíaca também nos meus treinos, já alinhei isso com o professor Lucas. Inclusive, faixa da Coros, estou trazendo para utilizar ela no braço aqui, acho que vai ser mais confortável do que a da cinta. E já vi bons reviews, ela tem um parâmetro fidedigno, né? Tão bom quanto a da cinta cardíaca aqui do peito, né? A de braço também funciona bem legal. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa você curtir também se você curtiu essa abordagem. E aqui na descrição tem os contatos da Performed se você for aqui de Sorocaba ou da região e quer marcar um teste como esse com o pessoal aqui, já clica no botão lá embaixo também e entra em contato com eles. Fechou? Forte abraço, até mais!